Mais umzinho aqui. Coisas simples, mas é simplesmente para destacar os aspectos que eu considero relevantes para você poder prosseguir. Então é o seguinte, eu tenho aqui um gás, cuja capacidade térmica a volume constante é conhecida, e ele está a uma temperatura T1. Eu vou colocar ele em contato com o reservatório térmico, a temperatura T0. E esse sistema todo é isolado, tá? Então, eu quero calcular a variação de entropia de todo mundo, do gás, do reservatório e total. Bom, então nós temos aqui, eu dei a capacidade térmica a volume constante, né? Então vamos supor que o volume desse sistema, desse gás, não mude. Vamos fazer a hipótese de que V, o volume do gás, seja constante. Então como é que você responde a pergunta de quanto varia a entropia do gás nesse processo? ΔS do gás é a integral de Q sobre T. Mas aí, para conseguir fazer essa integral, eu tenho que mexer nesse Q, né? O Q não pode ficar ali. O que vai aparecer ali, no lugar do Q? Isso, e a variação de temperatura infinitesimal. Então, isso aqui vai dar CV dt sobre T. E o próximo passo? O reservatório térmico, Renan, como a gente disse, é aquela coisa que troca energia sem mudar a sua temperatura. Então, ele vai ficar trocando energia com esse gás até que não haja mais troca. Mas quando não houver mais troca é quando as temperaturas forem iguais. Então o estado final do gás tem que ser temperatura T0. Então isso aqui é uma integral que vai de T1 até T0. No estado final o gás terá temperatura T0. Ah, essa é outra hipótese. Eu não disse isso, né? Vamos lá, hipótese de CV ser constante. Aí eu tiro isso aqui fora da integral. Aqui ficamos com o logaritmo de T0 sobre T1. Então vamos lá, se T0 for maior que T1, essa variação de entropia é positiva, negativa ou nula? Então a gente pode ver que a entropia do gás tem que aumentar nessa situação, olhando para o logaritmo, como fez a Mariana, ou lembrando que se T0 é maior que T1, tem um fluxo de calor que vai do reservatório para o gás. A entropia de sistemas normais ela aumenta com a energia, então a entropia do gás vai aumentar. Então para o reservatório Q é negativo, porque ele está perdendo energia, a entropia de um sistema normal é monotonamente crescente com a energia diminuiu. Neste caso, trata-se para o reservatório de um processo isotérmico. Então, essa integral de Q sobre T é trivial, porque T é constante. Basta eu determinar qual é a quantidade de calor que saiu do reservatório. Então, ΔS do reservatório vai ser direto, né? Alguma coisa sobre T0, e essa alguma coisa, André, como é que eu determino essa alguma coisa? Então é igual à energia que o gás recebeu. E qual foi a energia que o gás recebeu? CV ΔT. Com que sinal? Agora sim, então é menos CV ΔT, que é ΔT do gás, não é? Que é temperatura final menos temperatura inicial sobre a temperatura do reservatório. Essa entropia, então, é positiva, negativa ou nula? Essa variação de entropia, se T0 for maior que T1, vimos, ela tem que ser negativa. Se T0 maior que T1, isso aqui é positivo, tem um sinal de menos na frente, está certo. E a entropia do universo? O que aconteceu com ela? Deixa eu refrasear. E a variação de entropia do universo? Qual será? Vai ser a soma. Por quê, Eric? Porque a entropia é uma propriedade aditiva. Então, a ΔS total é ΔS do gás mais ΔS do reservatório. E isso tem que ser CV log de T0 sobre T1 menos CV T0 menos T1 sobre T0. A gente construiu o argumento sobre o sinal dessas variações, supondo que T0 era maior que T1. Espero que seja fácil para você fazer o mesmo raciocínio se agora T1 for maior que T0. E a variação de entropia total, é positiva, negativa ou nula? Cuidado, a segunda lei da termodinâmica pode ser enunciada assim, a variação de entropia do universo não pode ser negativa, mas pode ser igual a zero. O cara está dizendo uma coisa importante lá. Disse assim, ó, essa discussão está meio fora de sintonia, porque
Eu não sei dizer a priori se ΔS é positivo ou nulo, porque se T0 for igual a T1, por exemplo, a variação de entropia é zero. Todo mundo está vendo aqui? Mas de fato não há processo, também é um processo sem graça nenhuma, né? Qual seria o processo inverso ao processo que cuja variação de entropia nós calculamos? Nesse processo, o que aconteceu? E estamos aqui supondo sempre T0 maior que T1 para fixar ideias, né? Nesse processo, o que aconteceu? T0 era maior que T1, o reservatório cedeu energia para o gás, a temperatura dele alcançou o valor T1, certo? Qual é o processo inverso desse? Os dois sistemas começam com a mesma temperatura igual a T1, e aí há um fluxo de energia do gás para o reservatório, de modo que ele... Esse é que é o processo inverso, Eric. Entendeu? Você já viu esse processo acontecer? Haver um resfriamento espontâneo? Não. Então você já sabe que essa variação de entropia, se T1 for diferente de T0, tem que ser maior que zero. Tá bom, prove que isso aqui é maior que zero. Deixa eu facilitar a vida para você. Eu vou chamar T0 sobre T1 de x. Então, ΔS total é CV em evidência, aí tem aqui o log de x menos... Isso aqui, eu vou brincar com isso, dá 1, né? T0 sobre T0 dá 1, e tem o T1 sobre T0 com sinal positivo, que é o inverso de x. Então é 1 mais 1. Pronto, acabou a brincadeira. Quero que você prove que isso aí é positivo se x for diferente de 1. É isso. Porque se x for 1, como apontou o Renato, se x é 1, então o log de x é 0, menos 1 mais 1, a variação de entropia vai ser zero. Isso aqui é uma função de x, está certo? E o que eu quero saber, na verdade, é como é que é o comportamento dessa função de x. Né? A gente sabe, porque nós somos especialistas na segunda lei, nós sabemos que aquele negócio tem que dar positivo se x for diferente de 1. Eu quero provar que f de x é positivo qualquer que seja x diferente de 1. Quando x for 1, isso aqui é zero. Logo, se f de x tem que ser positivo para todo x diferente de 1, x igual a 1 é o mínimo dessa função. Tá certo? Viu como é que foi o meu raciocínio? Então, se eu provar que essa função tem um mínimo nesse ponto, eu provei o que eu queria. Então vamos lá, vamos descobrir quais são os extremos dessa função. F' de x, logaritmo dá 1 sobre x, e aquilo ali dá menos 1 sobre x2. Para isso aqui dar zero, só tem um jeito, né? Vamos resolver isso aqui. Se x for diferente de zero, bom, claro, porque x não pode ser zero. Aliás, x não pode ser... X tem que ser um número positivo, porque eu escrevi desse jeito aqui, né? Se T0 for menor que T1, na verdade eu tenho que inverter essa brincadeira aqui. Né? Muito bem. Então isso aqui vai me dar que x é 1. Então esse é o único extremo que nós temos aqui nesse intervalo. Você poderia tomar a segunda derivada e mostrar que ela é, sei lá, positiva, né? E aí você concluiria que x igual a 1 é o mínimo nesse domínio e, portanto, a variação de entropia é positiva para qualquer T0 maior que T1. Se T0 for menor que T1, o que vai acontecer? Então essa integral aqui dá 1 sobre T, dá o log de T0 menos log de T1. Eu não vou poder escrever isso desse jeito, eu tenho que escrever como menos log de T1 sobre T0. O que muda, aqui também inverte essas coisas, então fica um sinal de menos aqui, e aqui invertem os sinais, o que resulta na mesma conta.